Então, pessoal, continuando aqui, onde a gente parou, predicação verbal. Vamos ver mais uma vez aqui o verbo intransitivo. Como eu disse, é importante massificar, então anotei várias vezes para a gente não esquecer, certo? Então, teoricamente, reparem, deem ênfase aqui nesse teoricamente, tá? Eu vou dar ênfase aqui, porque teoricamente ele possui sentido completo, mas pode pedir um complemento adverbial. Isso é chamado de complemento circunstancial. Então, esse teoricamente está diretamente ligado com esse complemento adverbial. Esse complemento adverbial pode ser de lugar ou pode ser de circunstância, como está dizendo aqui. E isso a gente vai ver agora nos exemplos, certo? Na frase, os pássaros voam na floresta. Se a frase fosse apenas os pássaros voam, o receptor a entenderia. Ou seja, os pássaros voam, certo? Eu consegui entender. Os pássaros estão voando, os pássaros voam. E a minha imaginação faz o resto. Os pássaros voam para o norte no inverno. Os pássaros voam em direção ao vento. Enfim, isso já fica a cargo da minha consciência, porque dentro da linguagem tudo remete significado e significante. Então, esse significado e esse significante, a minha cabeça faz o trabalho. E voam, o verbo voar tem sentido completo. E se o verbo tiver sentido, possuir sentido completo, ele será intransitivo, tá? Então, se puderem, anotem isso daqui. Sentido do verbo completo igual verbo intransitivo. A parte da frase na floresta é um adjunto adverbial de lugar. Ele está indicando um lugar. Que lugar? Na floresta. E se na floresta fosse trocado por rapidamente, não seria um adjunto adverbial de lugar. Seria um adjunto adverbial de modo. Que modo? O modo rápido, rapidamente. Certo? Então, basicamente é isso que a gente pode ter na predicação verbal. Espero que tenham entendido. E na frase, o idoso morreu de fome. Se a frase fosse apenas o idoso morreu, o receptor já entenderia. Mas ele pode perguntar, alguma pessoa pode perguntar, qual foi a causa da morte do idoso? O que eu quero dizer é que o verbo morreu, ele por si só já explica, idoso morreu, certo? Ele morreu, não importa o que ele morreu. Mas algumas pessoas vão perguntar. Então, morreu tem sentido completo, é um verbo intransitivo, assim como a gente viu aqui, certo? Agora, a fome é a característica de circunstância, foi a característica circunstancial que levou o idoso à morte. Então, é um adjunto adverbial de causa. Isso está diretamente ligado ao que a gente viu aqui em cima. Complemento adverbial chamado de complemento circunstancial. Certinho? Mais um exemplo. Sidney mora em Rocha Miranda. Sidney mora, esse exemplo aqui ele já é totalmente o contrário. Mora não tem sentido completo. Então, o receptor não entenderia se eu falasse Sidney mora, porque quem mora, mora em algum lugar. Mora numa casa, mora numa cidade, mora em um país, certo? Em Rocha Miranda é a circunstância de localidade, indica a localidade, é um adjunto adverbial de lugar. Se ele está atrelado ao verbo, então é um verbo intransitivo. Então, tudo que está atrelado ao verbo significa que é um verbo intransitivo, certo? Os verbos chegar, ir e morar exigem preposições obrigatoriamente. Isso para a gramática ortodoxa. Chegar e morar são verbos classificados como intransitivos exigindo preposição para a gramática ortodoxa. Mas para a gramática não tradicional, ou seja, a não ortodoxa, que diz que os verbos chegar e ir morar são transitivos indiretos. Isso segundo Manuel Pinto Ribeiro, Arnaldo Niskey e Celso Pedro Luft. Então, dentro da gramática existem várias gramáticas, né? Cada pessoa pode fazer uma gramática e dentro dessas gramáticas existem diversas teorias. E as pessoas chegam, essa palavra aqui faz parte de tal conjunto, ela é tal tipo de complemento, ela é tal tipo de verbo. Então isso é bem. É porque a língua portuguesa ela é convenção. As pessoas fazem a organização dos gramáticos e eles decidem nessas convenções, certo? Basicamente é isso. Mas a gramática ortodoxa é a que é cobrada nos concursos. Então eu recomendo vocês seguirem todas as regras que é cobrado
na gramática ortodoxa, tá? Então a gente aqui tem os verbos de ligação. Os verbos de ligações vão expressar características do ser, certo? E os verbos de ligações podem ser, estar, parecer, tornar-se, permanecer, ficar e continuar. Por exemplo, Maria é bonita. O verbo é um verbo de ligação ser. Maria é bonita, está dizendo que Maria é. Então, ela é significa ela ser algo. Maria está bonita. É o estado de Maria. Então, é o verbo de ligação estar. Parecer. Maria parece bonita. Tornar-se. Maria tornou-se bonita. Permanecer. Maria permanece bonita. Ficar. Maria ficou bonita. Continuar. Maria continua bonita. Então, todos esses verbos, eles obrigatoriamente vão receber uma característica logo após eles. São verbos de ligação que vão ligar o sujeito ao complemento, certo? E o que eles têm em comum é isso. O complemento é uma característica, ou seja, dentro do verbo de ligação, o complemento sempre vai ser uma característica. Exemplo. O aluno está preocupado. O aluno é o sujeito. O núcleo do sujeito é aluno. O verbo é estar, ou seja, ele é um verbo estar. E preocupado é a característica do verbo. É um predicado. Preocupado é a característica ou predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito é a característica, certo? É um predicado ou predicativo do sujeito. A gente não pode falar que é um predicado, porque um predicado pode ser do objeto ou do sujeito. Quando é do sujeito, ele é um predicativo do sujeito. O estar é um verbo de ligação estar, tá? Existem três possibilidades sintáticas para um complemento. Objeto, tendo como classe gramatical um substantivo. Adjunto adverbial, tendo como classe gramatical o advérbio. Predicativo do sujeito, temos como classe gramatical o adjetivo. O adjetivo ele indica a característica, o advérbio indica modo ou causa, e o substantivo ele vai dar nome às coisas, certo? Os verbos transitivos diretos pedem um objeto direto. E se houver preposição, pede um objeto preposicionado. Isso aqui a gente vai explicar mais para frente, porque é um pouquinho complexo, na minha opinião. Pode ter gente que vai discordar disso, mas eu acho um pouquinho complexo. O verbo transitivo direto e indireto pede um objeto direto e um objeto indireto, certo? Direto e indireto. E o verbo intransitivo, na maioria das vezes, tem sentido completo. Ele, na maioria das vezes, em teoria. Mas ele pode exigir um complemento circunstancial, complemento adverbial, que indica localidade. Nesses casos aqui que a gente viu, quando o verbo é completo, mas ele, se você quiser complementar, pode indicar um local ou uma forma, tá? Basicamente é isso. Não existe análise sem contexto. Você só vai poder analisar, fazer uma análise sintática ou morfológica, ou morfossintática, se tiver um contexto. Por exemplo, o tempo virou no sul. Virou é um verbo intransitivo, sujeito é tempo. O complemento no sul, circunstância de localidade, ou seja, adjunto adverbial. Sujeito e verbo já seria o suficiente para entender, certo? O tempo virou já seria o suficiente. Tempo virou significa que o tempo nublou, ou então o tempo estava nublado e ficou um clima solar, ou o sol apareceu. Mas o contexto aqui foi no sul. E está indicando onde esse tempo virou, onde esse clima virou, né? Então, o complemento, ele normalmente vai indicar um contexto. Não significa que o verbo sozinho não tem um contexto, só que é um contexto pobre, empobrecido. O aluno virou a mesa. Quem vira, vira alguma coisa, ou algo, né? Alguma coisa ou algo. Então, o verbo é virou, que é um verbo transitivo direto. Se é transitivo direto, ele cobra um complemento, chamado de objeto direto, a mesa. Sujeito, verbo, complemento. Objeto direto, verbo transitivo direto e núcleo do sujeito. O aluno vira o rosto ao professor. Quem vira, vira alguma coisa ou vira algo. Verbo transitivo direto, que é virou. Complemento sem preposição rosto, objeto direto. E complemento com preposição ao professor, objeto indireto. Então, esse verbo, virou aqui neste caso, é um verbo transitivo direto e indireto. O aluno virou fera. Quem vira, vira alguma coisa.
Virou é um verbo de ligação. Fera, predicativo do sujeito, que indica a característica, atributo ao aluno. E fera, substantivo. Nesse caso, o adjetivo ele foi substantivo e adjetivo ao mesmo tempo. Ele foi um predicativo e substantivo. Então, está indicando a característica no contexto da frase. Acontecem casos em que um, um, um sujeito ele pode ser substantivo e ao mesmo tempo uma característica, tá? Então, não necessariamente uma frase, uma oração precisa ser formada por apenas um substantivo. Ela pode ter duas. A primeira sendo o sujeito e a segunda sendo indicando característica. Eu escrevo muito. A intencionalidade é mostrar a intensidade do ato, muito. Escrever muito. O verbo escreva é intransitivo. Ou seja, o muito aqui, ele está indicando a adjunta adverbial de intensidade. Ele poderia ser um objeto indireto, né? Que é um verbo transitivo. Mas ele está indicando uma intensidade. Adjunta adverbial de intensidade. Eu escrevo uma carta. A intencionalidade é mostrar o que eu estou escrevendo. O verbo escrever é transitivo direto. Uma carta, objeto direto. Eu escrevo para minha namorada. A intencionalidade é mostrar para quem eu escrevo. O eu trabalha para ela. Então, eu está trabalhando para ela no contexto da frase, para a namorada. O verbo é escrevo, que é um verbo transitivo direto, e para minha namorada, objeto indireto. Eu escrevo uma carta para minha namorada. Quem escreve, escreve alguma coisa. O verbo é escrevo, transitivo direto e indireto, uma carta, objeto direto, e para minha namorada, objeto indireto, pois tem preposição. Certo? É um objeto direto. Direto e indireto. Ele tem dois complementos. João comeu uma torta. O contexto é a intencionalidade discursiva, a intenção do autor. A torta é o objeto sem preposição. Verbo comeu, transitivo direto. Uma torta, objeto direto. Certo? Então, a intencionalidade do autor é mostrar o que ele comeu. João comeu muito. A intencionalidade é mostrar a intensidade do ato de João, que é muito. Circunstância de intensidade, muito. Verbo comeu, adjunta adverbial de intensidade. Então, o muito é o adjunto adverbial de intensidade. João comeu na cozinha. A intencionalidade é mostrar onde João comeu. Na cozinha, adjunto adverbial de lugar, atrelado ao verbo. Na cozinha está atrelado ao verbo. Verbo comeu, que é um verbo intransitivo. João comeu uma torta na cozinha. Esta frase aqui ela tem dois complementos, uma torta e na cozinha. Uma torta é objeto direto. Na cozinha, circunstância de localidade, está indicando um local em que João comeu. E é um adjunto adverbial de lugar. O verbo comeu é um verbo transitivo direto. O objeto direto não requer preposição e o objeto indireto requer preposição. Então acho que eu extrapolei aqui, mas enfim. Aqui tem pode ter dois complementos. Quando o segundo complemento ou o primeiro não é um objeto, ele tem que indicar uma localidade ou uma intencionalidade. Então ele é um adjunto adverbial. Pode ser de lugar, certo? Então a gente só revisando aqui, objeto direto não requer preposição, o indireto requer. O objeto direto preposicionado tem preposição facultativa, é opcional a preposição. O objeto indireto tem preposição obrigatória. Então aqui é basicamente revisão e atividades. Eu não sei se seria válido trazer isso para vocês, mas na próxima aula eu trago só por modo de revisão mesmo. Basicamente aqui é só revisão. O conteúdo já passou, conteúdo bem simples, bem resumido, conteúdo de diversas aulas aqui que eu resumi em pequenas páginas. Acho que esse resumo aqui não chega a 5 páginas, é porque as letras estão grandes, mas enfim, gente, é isso aí. Boa sorte a todos nesta caminhada longa chamada estudo.